Olá, 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 Nutris, tudo bem? Faz uma semana que eu não apareço aqui e já estava com saudades de todo mundo, mas eu estava preparando todas as novidades que virão da Simplificando nessa semana, nesse mês, nesse próximo semestre. Hoje eu tô aqui para começar um projeto relacionado à nutrição esportiva e eu vou explicar um pouquinho do que vai ser esse projeto aqui para vocês. Para quem não me conhece, para quem chegou por agora ou chegou nos últimos dias, eu sou Denise Entrudo, eu sou nutricionista esportiva, sou professora de nutrição esportiva e eu ensino nutricionistas a terem segurança na sua prescrição nutricional no exercício, independente se esse nutricionista trabalha com nutrição esportiva ou se ele trabalha com nutrição clínica, né? Por que eu falo isso? Porque o exercício ele é qualidade de vida. Então, se a gente tiver um paciente com algum problema clínico, vamos pensar alguma doença crônica não transmissível, né? Então, hipertensão, obesidade, né? Enfim, a gente vai precisar, né, utilizar do exercício para que essa pessoa melhore essa qualidade de vida, né? Tenha resultados também e, obviamente, melhore outros parâmetros. Então, é fundamental que o nutricionista, mesmo sendo, né, um nutricionista que trabalha diretamente com a clínica, é fundamental que ele entenda como que ele vai aplicar a nutrição esportiva dentro do consultório dele, tá? E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês desse projeto, que é o projeto 911 da nutrição esportiva, que é um projeto, então, de lives diárias que eu vou fazer sempre às 9 horas da noite, às 9h11 da noite, né? Hoje eu cheguei um pouquinho atrasada, porque eu tava fazendo uma live lá no Insta da Care Club, porque estamos na semana pré-maratona de Porto Alegre. Então, por isso que eu cheguei um pouquinho atrasada. Mas o objetivo do projeto é o 911. Lembra desse número, 911? Por que 911? Porque é aquele número que a gente sabe às vezes desde pequeno, porque assiste em filmes americanos e tal, que é o número da emergência, né? Então, o objetivo dessas lives é tirar vocês realmente de uma zona de conforto em relação à nutrição esportiva, ao consultório, né? Na verdade, uma live que tem como principal objetivo ensinar essa segurança que eu gosto de passar para os meus alunos e também ensinar como vocês podem se desenvolver mais dentro da área da nutrição esportiva, da nutrição de consultório, né? E assim por diante. Então, hoje inicia esse projeto. Serão lives diárias, né? De segunda a sexta-feira, sempre às 9h11 da noite, né? Então, 9h11 eu estarei aqui para que a gente possa conversar e cada dia eu vou trazer um assunto, né, que vai ser um assunto importante para o desenvolvimento de nutricionistas, né? Nutricionistas esportivos, nutricionistas clínicos, nutricionistas que trabalham com o consultório, tá? Bom, então o que eu vou. Eu fiquei pensando na semana passada, eu vou estrear esse projeto falando sobre o quê? Né? Eu fiquei pensando, será que eu falo sobre enfim, algum assunto técnico da nutrição esportiva? Será que eu falo de outro assunto e tal? E eu vim falar, na verdade, de um assunto que eu acredito que seja fundamental para qualquer pessoa se capacitar em qualquer profissão, tá? Mas, só deixa eu retomar aqui. Amanhã, sempre nas terças, lembra que sempre nas terças, às 9 horas da noite, eu fazia live de caso clínico. Então, sempre na terça-feira, às 9h11, eu vou trazer um caso clínico novamente. Então, vai ser uma discussão mais técnica que a gente vai fazer.
E aí, ao longo da semana, eu vou ajustando discussões mais técnicas com também questões relacionadas ao consultório, tá? Mas qual é o assunto, então, Denise, de estreia, né? Para quem é que tu quer realmente falar aqui e daqui a pouco ser um potencializador de eu ter auxiliado alguém nesse processo, né? Eu gostaria de falar um pouco mais hoje e estrear as minhas lives falando sobre sucesso e sobre erro, né? E sobre jornada. Essas 3 coisinhas, tá? Então, sucesso, erro e jornada. E por que eu resolvi falar isso? Porque tem muito nutricionista ou muito estudante de nutrição que, bom, vocês sabem, né, nos últimos anos a gente teve um boom da nutrição, esportiva, né? Então muita gente querendo entrar na faculdade para ser nutricionista esportivo, para ter consultório, enfim, essas coisas assim. A gente brinca, né? Tem sempre um meme que circula por aí, né? Uma frase que circula aí pelas mídias que ser nutricionista é tão bom que muita gente quer, né? Então, o médico quer se meter dentro da nutrição, além do médico, às vezes professores de educação física, enfim, tem uma galera que quer se meter um pouco na nossa área, né? Então, por isso que eu resolvi falar um pouquinho sobre isso aqui. Por quê? Porque as pessoas têm entrado na nutrição com esse objetivo de ter uma carreira de sucesso, né? De ter um consultório cheio, um consultório lotado, né? Aquele consultório lindo, maravilhoso, que é todo planejado por um arquiteto, por um decorador, num prédio daqui a pouco de referência da cidade, né? Então a pessoa ela sai da faculdade ou ela entra na faculdade esperando que isso vai acontecer muito facilmente. E como nada na vida é fácil, não acontece facilmente, né? A gente tem que ir, na verdade, aos pouquinhos para que a gente realmente vá construindo a nossa jornada, né? Então, eu acho que o ponto que é importante dessa live que eu quero trazer para vocês é que o sucesso ele vem à medida do nosso trabalho. E o trabalho com o paciente, ele precisa ser um trabalho criterioso. Ele não pode ser qualquer trabalho, né? E por que eu tô dizendo isso? Por que não pode ser qualquer trabalho? Porque eu tenho que dar atenção para aquele paciente. Porque eu tenho que dar um planejamento alimentar para aquele paciente, que ele realmente sinta que tudo que ele falou na consulta contigo foi considerado, né? Que toda aquela suplementação que tu fez para ele, ou daqui a pouco aquela estratégia nutricional de prova, foi considerado durante esse processo, né? Isso faz com que o paciente se sinta cuidado. Isso faz com que o paciente se sinta prestigiado. E a gente vai formando o nosso sucesso com isso. Tratando bem os nossos pacientes, tratando bem os nossos clientes, né? Dando retorno quando o nosso cliente tá solicitando algo pra gente, ou quando ele nos questiona de alguma coisa, né? Então, assim, eu tenho até, às vezes, alguns pacientes que falam assim, tu me desculpa, mas é que eu vim aqui te perguntar. Eu falo, não tem que pedir desculpa nenhuma, né? Porque, assim, na verdade, a pessoa, ela não nasceu sabendo de nutrição, aliás, nem deve ser, nem é o nicho dela, né? Eu atendo muito poucos nutricionistas, nem é o nicho dela, ela não tem obrigação nenhuma de saber sobre isso, né? Então, a gente vai desenvolvendo o nosso sucesso através do cuidado que a gente vai tendo com o nosso paciente. E isso vai fazer com que aquela rede de indicações, de networking comece a funcionar, com que aquele famoso boca a boca comece a vigorar, né? E aí,
uma pessoa começa a te indicar, outra pessoa te indica, e assim vai indo, e assim tu vai te se tornando referência dentro da tua cidade. O que acontece, e que eu percebo muito, que às vezes as pessoas, elas querem chegar naquele patamar de, eu quero a minha consulta a R$ 500, né? Eu quero estar num ambiente perfeito, né? Enfim, como eu falei para vocês, numa sala perfeita, que tenha isso, que tenha aquilo, que tenha, né, que seja decorada e tal. Mas só tá pensando lá no final. Não tá pensando no processo todo. Não tá pensando no processo todo, que é fundamental, né? Para que a gente consiga atingir isso, a gente precisa passar por processos. E quando a gente chegar nesse nível, a gente precisa se manter lá. E para se manter lá, o sarrafo é mais alto, né? Então a gente precisa sempre trazer esse cuidado, né? Ser essa referência para o nosso paciente, para o nosso cliente. Eu nunca esqueço, foi no ano de 2021, eu fiz uma mentoria com a Mari Fazi. E ela, eu acho que eu já devo ter comentado isso aqui com vocês em alguma live, mas ela disse que fez lá uma mentoria também com uma médica e tal lá de Santos, né? E que essa médica todos os dias pela manhã, ela tinha um maquiador e um cabeleireiro. E aí o que acontecia? Fazia maquiagem sempre 7 horas da manhã, cabelo super bem feito e tal. Fazia isso de segunda a sábado. Obviamente que a consulta dessa médica era acima de R$ 1.000 e tal, não sei o quê. E aí teve uma vez que a secretária dessa médica falou assim: doutora, mas hoje é sábado, né? Só tem um paciente. Para que a gente vai fazer a água saborizada? Para que a gente vai fazer o chazinho? Né? Para que a gente vai... Acho que não tem muita necessidade, né? E aí essa profissional, né, a médica olhou assim para ela e falou assim: não, necessidade tem, porque é este um paciente que paga meus boletos. Né? É este um paciente que paga as minhas contas. Então, gente, a gente tem que tratar o paciente da melhor forma possível. É isso que vai fazer com que a gente tenha sucesso no nosso consultório. E obviamente, né, lembra que eu falei para vocês que essa live seria sobre sucesso, sobre jornada e sobre erro, né? Obviamente que ao longo desses processos com os pacientes a gente erra. E errar, gente, é importante. Porque, assim, tem uma frase do Rick Chester que eu gosto muito dele, para quem não conhece, é aquele palestrante que vendia água em Copacabana. E hoje, né, ele é um palestrante internacional. Ele fala assim: identifique o erro, aceite que o erro é seu, corrija e não erre novamente. Então, a partir do momento que eu errar com o meu paciente, eu tenho que identificar aonde foi esse erro. Por que aconteceu esse erro? E esse erro não pode acontecer mais. O erro é fundamental para que a gente aprenda a não fazer de novo. Eu já convivi com algumas pessoas na minha vida, principalmente nessa parte mais de gestão de pessoas, que toda vez que a gente vai chamar a atenção, que a gente vai dar um feedback, essa pessoa fala assim: não, mas eu não fiz isso. Não, mas eu acho que foi algum outro problema, porque eu fiz como devia ter feito. E aí, eu não sei por que saiu assim. Qual é o principal problema disso? O principal problema é que essa pessoa tem uma grande dificuldade de assumir o seu erro. E o não assumir o seu erro faz com que tu não corrija o teu erro. Então a gente vai errar com os nossos pacientes. Por isso que eu falo sempre nas minhas mentorias e nos meus cursos, né, que não adianta vocês acharem que vai ser aquele primeiro plano alimentar que vai estar tudo perfeito. Não vai acontecer.
Ou naquela primeira estratégia, isso acontece muito mais em estratégia nutricional, assim, para alguma prova, né? Os nutricionistas, mas o que eu uso e tal? Gente, a gente precisa testar. Então, eu vou testar o gel de carboidrato, eu vou testar aquele sabor daquele gel, eu vou fazer testes de tudo. Ah, Denise, mas como é que meu paciente vai se sentir? Ele vai se sentir cuidado. Ele vai sentir que tu tá fazendo todas as possibilidades para que ele consiga concluir aquilo que vocês determinaram juntos. Então, não tem problema de dizer assim pro paciente, olha só, a gente tá treinando, né, sei lá, vamos dar o exemplo para maratona. A gente tá treinando para maratona e aí ao longo do ciclo o que a gente precisa? A gente precisa testar o gel de carboidrato, a espessura do gel, o sabor do gel, porque pode acontecer de tu gostar do gel de chocolate da marca X e não gostar do gel de chocolate da marca Y. É importante a gente comunicar isso pro paciente. Né? E aí ele vai ver, nossa, mas tu vê, a nutricionista, né, tá fazendo testes comigo, que legal, e aí a gente vai fazendo isso, e aí tu vai pedindo feedback pro paciente, gente, esse paciente, ele vai se sentindo super cuidado, né, ele vai vendo que aquele tratamento que ele tá tendo está sendo um tratamento completamente diferenciado, né, então, por isso que é importante a gente entender o erro. Por isso que é importante a gente entender a nossa jornada. Qual é o nosso papel na vida do paciente? Eu vou dar um exemplo para vocês que eu já falei aqui muitas vezes. Tem muito nutricionista que se forma e a primeira coisa que ele quer saber é qual pós-graduação que ele precisa fazer. Né? Mas qual pós que eu faço? Eu faço de nutrição esportiva, eu faço pós de nutrição clínica, eu faço mestrado, ou eu vou direto pro doutorado, porque tem gente que faz isso também, né? Gente, nenhum paciente nesses meus 15 anos me perguntou se eu tinha feito pós-graduação, se eu tinha feito mestrado, se eu tinha feito doutorado. O que importa para o teu paciente é simplesmente tu entregar aquilo que tu prometeu para ele. Se tu disse para ele que tu ia fazer uma estratégia de prova para que ele conseguisse finalizar lá o final de semana dele de competição de CrossFit, cara, é isso que tu tem que entregar. Se tu disse que tu ia entregar isso, sei lá, na sexta-feira às 10 horas da noite, cara, é isso que tu vai ter que fazer. Né? Então, assim, o que importa, a Gé, que é minha colega aqui, de nutrição esportiva e também foi minha colega de mentoria, tá falando, é muito verdade, o que importa é o resultado. O que importa é o resultado, gente. Não importa se tu tem pós-graduação, não importa se tu tem mestrado, não importa se tu tem doutorado. Gente, mestrado e doutorado só serviram para que eu tivesse um pouco mais de conhecimento na parte acadêmica, não na parte clínica, mas entender realmente como é que acontece o processo científico. Mas muita pouca coisa eu utilizo dentro da minha prática clínica. Né? Claro, o que me deu, né? Me deu base o suficiente de eu entender, bom, esse assunto aqui, será que jejum e performance dá certo? Bom, então eu vou lá e vou procurar, né? Vou no PubMed, né? Enfim, sabe? Essas coisas assim. Então, talvez isso tenha me dado de diferente. Mas só foi isso. E também, isso eu poderia ter aprendido com qualquer outra pessoa, né? Que sentou ali do meu lado e simplesmente me explicou, enfim, e tal, ou trabalhou ali junto comigo. Então, a gente, como nutricionista, independente do tipo de nutricionista, independente do nicho que a gente trabalha, a gente precisa ser obstinado no resultado do nosso cliente.
Se eu tenho um paciente meu que quer fazer a maratona e ele quer emagrecer 10 quilos para fazer aquela maratona, cara, eu tenho que entregar essa redução de 10 quilos lá antes dele fazer a maratona, né? E preciso ter estratégias daqui a pouco assim, putz, mas a dieta não tá dando certo, tá? Mas então, o que eu tô errando? Será que é eu que tô errando? Será que é eu que tenho que chamar o paciente para conversar? Né? Será que eu que tenho que fazer um acompanhamento mais de perto com aquele paciente? Né? Então, assim, a gente precisa acompanhar os nossos pacientes. Isso faz uma baita de uma diferença no teu processo. Não adianta tu ver o teu paciente hoje no dia 6 de junho e só conversar de novo com o teu paciente quando ele retorna daqui a 30 dias. Ele não vai se engajar no processo. Ah, Denise, mas eu dei material para ele, eu expliquei para ele as coisas, eu dei ferramenta para ele, mas ele simplesmente não vai fazer aquilo sozinho, porque ele não percebeu ainda a importância daquilo ao longo do processo, ao longo do tratamento. Então, gente, é fundamental que a gente entenda que para que a gente consiga atingir o topo e permanecer no topo, ou seja, ser aquele nutricionista que, né, atende bastante, que tem aquele salário que sempre quis ter, né, que realmente quer acompanhar os seus pacientes e não somente ter consultas de primeira consulta, né? Para que tu atinja esse nível, tu tem que cuidar do primeiro paciente. Tu tem que te preocupar com o primeiro paciente. Tu te formou, tu tem um paciente, cara, esse paciente aqui eu vou dar a vida. É por isso que eu falo que a medição de sucesso para certas pessoas ela é diferente. Um dia eu já achei que a medição de sucesso para mim seria atender um monte de paciente. Não, para mim não é. Porque eu não gosto de atender muito. Eu digo, eu não gosto de atender muito ao longo do dia, né? Então, tipo assim, ser aquela nutricionista que atende 10 pessoas no dia. Nossa, não tem condições, gente. Eu não tenho as mínimas condições de fazer isso. Né? Eu atendo no máximo ali 4 pacientes por dia. Para que eu realmente consiga dar aquilo que eu acredito que seja importante ao longo do processo dele. Então, eu não fico tendo 10 pacientes por dia. Isso não é medição de sucesso. Isso não é. Ah, Denise, mas aí tu ganha bem. Bom, gente, tudo bem, aí tu ganha bem, mas dinheiro não é tudo na vida. Né? Não me adianta em nada atender 10 pacientes por dia e ter uma consulta de R$200. Eu prefiro lá ter os meus 4 pacientes por dia e ter uma consulta de 420, como é a minha consulta. Né? Ou daqui a pouco ter ali a consulta de R$200 e embutido um retorno, que isso aí nem deveria existir. Né? Não sei porque ainda tem nutricionista que faz. Porque não deveria existir. Aí quando vê, tu tá extremamente desgastado porque tu achou que o teu sucesso estava relacionado ao número de pacientes, a ter aquela agenda lotada. Aonde que vocês leram que ter agenda lotada é sucesso? Eu percebo de nutricionistas que têm agenda lotada esgotamento, saúde mental não tão boa e não tem tempo para si. Gente, nós somos autônomos, né? Então, assim, a gente, obviamente que a gente trabalha, a gente recebe por aquilo que a gente trabalha, né? Mas ao longo do nosso dia e ao longo da nossa semana, a gente precisa ter o nosso tempo. A gente precisa ter o nosso tempo para treinar, a gente precisa, sei lá, ter o nosso tempo para fazer alguma coisa que a pessoa acha que é importante, a gente precisa ter o nosso tempo para gestão de consultório ao longo da semana, a gente precisa ter o nosso tempo para que a gente consiga programar os nossos posts, né? A gente precisa ter o nosso tempo para isso, não é somente consulta.
Não é somente, não, tá entrando dinheiro, galera. Não é isso. Ó, já colocou aqui, ó. Se todo mundo trabalhar focando na qualidade do atendimento e cobrar por isso, a concorrência fica leal. E isso engrandece a profissão porque mostra o valor do nosso trabalho. Isso mesmo. Porque tem gente, né, tem outros colegas que trabalham olhando pro outro. Gente, o que importa o outro? É o outro que vai te dar dinheiro para pagar boleto e conta? Não é. Mas a outra nutricionista tá fazendo não sei o quê. É por isso que eu sempre falo, sempre quando vem algum meme, algum comentário daquele tipo assim, porque a blogueira não sei o quê. Porque a blogueira... Gente, tu acha que eu vou dar importância pra blogueiro? O CRN vai fazer alguma coisa? Não faz absolutamente nada, porque eles não são profissionais da nutrição e não tem como fazer. Quem tem que entrar em ação é o Ministério Público. Vocês querem saber de uma coisa? Olha só. Vocês sabem quanto é que é o tratamento da Mayra Card pros famosos? Que é um tratamento de 3 meses pros famosos. Então, pra Anitta, que contratou, pra Maiara e Maraísa, pro Thiago Nigro, né? Todas essas pessoas fizeram um tratamento lá com a Mayra Card, tá? Você sabe quanto é 3 meses de tratamento? Joga aí nos comentários, vamos ver o que vocês acham. Me mandem aí o que vocês acham. Quanto que é? 3 mil, 2 mil. Gente, é na bagatela de 200 mil reais o tratamento de 3 meses. Denise, como é que tem gente que paga? Não é nutricionista, não é não sei o que, isso, aquilo, outro. É 200 mil, gente. É 200 mil reais. Olha o que ela faz. Ela dá todo o suporte para essa pessoa ao longo de 3 meses. Ela disponibiliza um natural chefe para essa pessoa. A pessoa foi para a Bahia, o chefe vai junto. A pessoa vai para a Suíça, o chefe vai junto, tá? Denise, aí fica fácil, tudo bem, fica fácil, né? Depois, quando a pessoa deixar o tratamento, ela vai ver o que ela vai fazer, porque ela não conseguiu, talvez, aprender direito a comer. Mas, enfim, não estamos aqui para julgar. O que acontece, gente? Ao invés da gente olhar, às vezes, para a Mayra Card e pensar assim, cara, o que essa mulher faz de diferente que eu não posso fazer? Qual é a diferença dela e de mim? Em algum momento da vida dela, ela foi pequenininha. Né? Obviamente, né? Não tô falando das outras bobagens que ela faz na internet. Mas em relação à questão do tratamento, sabe o que ela fez? Reclamavam que ela não tinha nutricionista. Ela contratou um nutricionista. Ela contratou uma pessoa que entende de inteligência emocional. Ela contratou pessoas, psicólogos. Ela contratou toda uma equipe, gente, que leva essa pessoa até o resultado final. Qual é a nossa diferença para ela? Denise, tudo bem, eu não vou ter um cliente que pague 200k. Ok, não vou ter. Mas por que eu não posso fazer um tratamento, um acompanhamento para o meu cliente diferenciado? Será que só dar um planinho alimentar para ele e ver ele daqui a 30 dias vai fazer diferença? Acho que não vai. Até porque se ele quer plano alimentar, é só ele jogar no Google. Daí não vai ter diferença nenhuma. Mas tem que ser feito por nutricionista, gente. Claro, obviamente, precisa ser feito por nutricionistas. Nós somos os profissionais capacitados para a elaboração de um planejamento alimentar, né? Levando em consideração tudo o que a gente precisa levar. Mas as pessoas, elas não querem isso. As pessoas querem resultado. O teu atleta lá de futebol, ele quer fazer gol, cara. Ele quer correr se ele for um atacante, ele quer correr bem, ele não quer se desgastar depois do jogo, ele quer ter uma ótima recuperação muscular. Hoje, tá? Hoje eu tava atendendo um atleta do skate, ele é um atleta, ele foi vice-campeão mundial no ano passado,
né? E hoje eu tava atendendo ele. O que ele quer? Cara, ele quer ser campeão mundial. Aí, assim, a alimentação dele é toda, né? Tem algumas falhas ali. Gente, não é na primeira consulta, porque ele tá retornando depois de pandemia, não é na primeira consulta que eu vou mudar absolutamente tudo. Eu tenho que ir por etapas, eu tenho que fazer processos, eu tenho que fazer um acompanhamento com esse atleta. E tenho que dar o resultado. E eu tenho que dizer pra ele, olha só, é importante tu comer fruta e vegetal por causa disso, disso e disso, cara. Isso vai te trazer um rendimento no esporte muito bom. Não é o suplemento em si, é o alimento. Então, o que os nossos pacientes buscam é resultado. Se vocês ficarem nessa balela de ficar achando que só um plano alimentar resolve alguma coisa, não vai resolver. Tu nunca vai ter paciente, o teu consultório não vai te render aquilo que tu quer. Aí tu vai começar a falar, não, mas nutrição não é pra mim, porque a nutrição não ganha dinheiro. Da onde, gente? Eu tenho 15 anos de nutrição, tudo que eu construí na minha vida, obviamente, foi a base de muito trabalho, muito esforço, mas tudo foi a base do meu consultório. Eu sempre fui autônoma, sempre. Eu acho que teve um ano só que eu parei um pouco de atender porque eu dava aula na faculdade, que foi talvez um dos meus maiores erros, mas também um dos meus maiores aprendizados. Porque quando eu tive eu conquistei essa vaga para ser professora de uma faculdade aqui particular em Porto Alegre, era o meu sonho dar aula. Nossa, era o que eu mais queria. E aí, em um ano, fui demitida. Porque, né, a pessoa tem um perfil diferente. Eu tenho um perfil que eu sou exigente comigo mesma, eu sou exigente com os meus filhos, né? Não é com o aluno que eu não vou deixar de ser. E aí fui lá, fui mandada embora, vivi um estresse durante um ano inteiro, um perrengue durante um ano inteiro, uma chefe que gritava comigo, que fazia um monte de coisa, todos os tipos de abuso, e fez com que eu aprendesse que, cara, isso aqui não é pra mim. Isso não é pra mim. Eu não consigo ter chefe. Eu não consigo ter alguém mandando em mim. Então, cara, eu tenho que investir no meu consultório, né? E com os nossos erros a gente aprender, né? E quando a gente construir aquilo que a gente, aliás, quando a gente chegar aonde a gente quer chegar, que é lá no topo, daqui a pouco é ser referência na cidade. Até tem gente que me pergunta assim, Denise, porque eu trabalho na Care Club, né? Então a Care Club tem unidades em São Paulo e tal. Denise, não tem vontade de trabalhar em São Paulo? Não tem a mínima vontade de trabalhar em São Paulo. Mas por quê? Porque tem tanta gente boa lá, qual é a diferença? E hoje, com um tratamento online, eu posso atender com, né, pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo, né? Então, é importante que a gente entenda que para chegar nesse sucesso, e esse sucesso não é medido somente do lado financeiro, somente do teu número de pacientes, né? Quando às vezes, para vocês verem, né? Às vezes quando a pessoa me fala assim, não, mas eu conheço um nutricionista tal que ele não tem horário na agenda, eu sempre fico pensando, quanto será que é a consulta desse nutricionista, né? É o quê? 150, 200 reais, 250, né? Então, que são consultas hoje relativamente baratas, né? Com o mercado mais ou menos que se apresenta hoje, tá? Então é importante que vocês entendam qual é o sucesso de vocês, onde vocês querem chegar, que vocês precisam ter uma jornada para isso. E a jornada passa pelo cuidado do paciente. Vocês têm que cuidar do paciente de vocês. Né? Por mais que, sim, e obviamente, né, pessoal, façam as combinações que vocês acham corretas, né? Os meus pacientes, por exemplo, nos nossos grupos de acompanhamento, eu permito que eles me mandem mensagem no final de semana, porque é o volume maior de treinamento deles é no final de semana, eles têm as demandas deles e tal. E eu sempre falo, olha, eu tenho, né, enfim, eu tenho a minha vida pessoal, mas assim que eu conseguir parar um pouquinho, aí eu te respondo, pra ti tem problema? Não, Denise, não tem problema nenhum e tal. Então, assim, é importante a gente se comunicar com o paciente,
né? Então, expliquem para o paciente isso, né? E os erros vão ser importantes nesse processo para que tu aprenda o que não está te servindo para ti, né? Para que tu aprenda a corrigir esses erros, né? E ver onde estão esses erros para que tu cada vez mais consiga crescer dentro da tua cidade, crescer nas indicações dos pacientes, né? Ter aquele networking, tá? Então, a live de hoje do projeto 911 da nutrição esportiva falou sobre isso hoje, sobre jornada, sobre sucesso e sobre erro, que são 3 coisas que vão ser bem importantes ao longo aí da nossa trajetória profissional. Para quem tá nessa live, todas as lives vão ficar gravadas aqui no nosso Insta, tá? Para quem gostou, muito obrigada. Me manda lá um direct. Para quem tiver ideias também de assuntos, pode me mandar direct, a gente vai conversando. E eu quero deixar aqui um recado para vocês. No final agora de junho, no dia 27, 28 e 29 de junho, a gente vai ter a semana da periodização nutricional no exercício. Por que a gente vai ter essa semana? Porque no mês passado eu fiz uma caixinha com vocês perguntando qual era a maior dificuldade de vocês ali dentro da prescrição nutricional no exercício. E vieram, né, o grande campeão foi sobre periodização nutricional, que as nutricionistas não conseguiam entender o que é periodização nutricional, quando aplicar, quando fazer. Então, no dia 26, 27 e 28, não, desculpa, 27, 28 e 29 de junho, às 8 horas da noite, a gente vai começar a fazer a nossa semana da periodização. Entrem lá, tem o link da bio aqui para eu explicar, para que vocês possam se inscrever. E na hora da inscrição, vocês conseguem baixar o mapa mental da periodização nutricional. O que é a periodização nutricional, para quem que serve. E aí depois nessas aulas a gente vai discorrer bem, né, como é que tu faz todo o processo de periodização nutricional, tá? Então tá aqui no link da bio. Gente, muito obrigada para quem assistiu. Peço muito para vocês compartilharem com os colegas nutricionistas de vocês, porque isso faz com que a gente compartilhe conhecimento, que a gente compartilhe conteúdo relacionado à nutrição esportiva e todo mundo cresce desse jeito, tá bom, gente? Beijo para vocês, até amanhã. E amanhã eu vou falar sobre maratona, já pensando na Maratona Internacional de Porto Alegre.